Fecha o encosto. Pode fechar. Então, o subcaso jurídico iniciado pelo escritório Chagas e Colau Advogados Associados em ata, Curitiba, 10 de junho de 2021, quinta-feira, 8h30. Nesse ato, reunidos presencialmente Lorena, Cristiane, Alexandre, Felipe, Matheus e Francisco, no escritório para as seguintes pautas de estudo. Passo ao Francisco. A crônica de hoje é: seja pontual. Certo padre recebia uma homenagem de despedida pelos 25 anos na paróquia. Um político foi convidado para entregar o presente e proferir um pequeno discurso. O político se atrasou. O sacerdote, então, decidiu proferir umas palavras. A primeira impressão que tive da paróquia foi com a primeira confissão que ouvi. Pensei que o bispo tinha me enviado a um lugar terrível, pois a primeira pessoa que se confessou me disse que tinha roubado o dinheiro dos seus pais, também tinha roubado a empresa onde trabalhava, além de ter aventuras amorosas com a esposa do chefe. Mas com o passar do tempo, fui conhecendo mais pessoas em que nada se parecia com aquele homem. Justo nesse momento, chega o político. Ele pediu desculpas pelo atraso e começou o discurso, dizendo: nunca vou me esquecer do dia em que o padre chegou à nossa paróquia. Como poderia? Tive a honra de ser o primeiro a me confessar com ele. Moral da história: procure nunca chegar atrasado. Não preciso nem dar porta. Tá, hoje eu passo ao estudo de caso que eu coloquei mais a parte técnica, aliado à prática que a gente teve de estudo de caso concreto. Então, eu estudo de caso sobre a impossibilidade, ao meu ver, da ação rescisória, caso concreto. Trata-se de caso concreto onde a segurada ingressou no processo judicial na Justiça Federal do Paraná, requerendo a concessão do auxílio-doença e sendo julgado procedente a ação em acordo. Problemática. Após um ano de trânsito em julgado do processo, a autarquia federal ingressou, então, com ação autônoma e rescisória. A arguição é a violação manifesta da norma jurídica, pois se tratou de concessão de benefícios em comprovação da qualidade segurada. E a tese julgada no acordo foi aplicada à teoria dos motivos determinantes, e julgada a causa. Análise técnica. A ação rescisória cabe somente e sobre a decisão de mérito transitada em julgado, sendo uma ação autônoma prevista no artigo 966 do novo Código de Processo Civil, 2015. Tem efeito desconstitutivo, onde assim, sendo julgada, terá seu efeito retroativo, e efeito de rejulgamento, que possui efeitos declaratório, constitutivo e condenatório. O novo Código de Processo Civil, então, no artigo 966, ele prevê essas hipóteses de rescisória, sendo 8 entre elas a violação manifesta da norma jurídica, sendo uma delas cumprida somente, pode entrar com a ação rescisória. No caso concreto, o INSS alega justamente essa hipótese da violação da norma jurídica, quando julgado sem a comprovação da qualidade segurada. É isso que ele alega na ação rescisória. Daí eu concluo que não há cabimento da ação rescisória no caso concreto. Explico. O INSS alega na rescisória toda a argumentação em um contexto claro e de rediscutir, digamos assim, na tentativa de rediscutir a matéria da coisa julgada e não demonstrar a efetiva violação da norma jurídica, em que alega e poderia caber eventual rescisória. Demonstra argumentos e elementos da coisa julgada, ele traz na ação rescisória, analisando o caso concreto, e alegando que é incompatível a coisa julgada com a interpretação do artigo 103 A da Lei 8.213/91. Então, ali o ponto, ali o INSS fala e argumenta. Sendo que não se visa em hipótese alguma rescisória rediscutir o mérito. Então, eu entendo que não cabe a rescisória nesse caso. Sendo uma afronta, sim, à segurança jurídica evidente. Ainda o INSS informou nos autos da execução do pagamento da IPV que a gente tem no procedimento de execução, a rescisória e pede na ação autônoma a liminar para que se bloqueie
então o pagamento da RPV. Entendo que não é possível tecnicamente esse bloqueio sem ser concedida a efetiva liminar na ação rescisória conforme solicitado pelo INSS. E cabe ao INSS, ao final da rescisória, sendo o caso de ganho, ingressar com nova ação de cobrança com relação a esse pagamento da RPV se não for concedida a liminar com relação ao bloqueio. Então, esse subcaso eu trago, que eu achei interessante a gente tentar fundamentar a parte técnica da ação rescisória. Caberia sim, ao meu ver, o INSS se ele colocasse só qual é a norma jurídica que foi afrontada. Não trazer a rediscussão da coisa julgada para dizer que isso afronta a interpretação do artigo 103A da Lei 8.213. Na fundamentação e entendendo o que ele traz, o artigo 103A, 8.213, fala que a autarquia federal a qualquer momento pode rever os atos administrativos, enfim, tudo que ele pode fazer. Por prazo de 10 anos. Isso. Como poder institucional. Ele está correto, mas a coisa julgada não afronta isso. A coisa julgada é uma coisa julgada. Enfim, eu achei uma forma só de outro instituto. De tentar ludibriar para caber a rescisória em si, mas não, ao meu ver, não caberia. Só com relação a esse caso da ação rescisória, eu acho que até foi mais absurdo do INSS justamente ele querer rediscutir a matéria de fato, o mérito do processo que já foi. Diferente seria se o processo não tivesse sido discutido, isso que ele está arguindo agora. Aí é uma outra situação. Mas tudo que o INSS está alegando no momento da ação rescisória, ele alegou em sede recursal e o desembargador, na hora do voto, ele atacou todos esses pontos já. Então, é coisa julgada, não tem o que falar que foi falha essa questão desse julgamento. A questão do INSS, o prazo recursado do INSS para discutir o mérito já foi, na verdade, já ultrapassou todos os limites legais. E a ação rescisória, eu entendo que, nesse caso, ele entrou realmente só para como uma última forma de tentar discutir o mérito. Só que se ele tiver êxito nessa ação, eu até entendo que vai gerar uma jurisprudência de risco, porque daí qualquer coisa julgada vai poder ser rediscutida por qualquer coisa. Aí até ações que foram negadas por questões de incapacidade, por não ter analisado uma questão, principalmente nesse momento que só está podendo escolher uma perícia. A pessoa é analisada por, um cardiologia, ela tem incapacidade por cardiologista e psiquiatria. Ela vai para uma perícia com cardiologia. É julgado improcedente o benefício, é transitado em julgado. Então eu vou poder ingressar com uma ação rescisória informando a questão da psiquiatria porque não foi analisada. É o que o INSS está querendo. Então eu acho que a maior chance de não obter êxito, que o doutor explicou, a forma está incorreta da ação rescisória. E eu acredito que, se for procedente, vai gerar uma jurisprudência muito de risco para o próprio judiciário, de trazer ações rescisórias à torto e direito e até começar a coisa julgada e o processo o processo ficar eternamente sendo discutido. Né? Então, eu acho que esses são os riscos. Né? A insegurança jurídica. Insegurança jurídica, essa é a palavra. Mas você falou tudo, na prática falou muito bem, até com relação a rediscutir. Porque ele traz exatamente na ação rescisória, que a gente vai ter que enfrentar no retorno do prazo por prazo, exatamente o ponto. Ele coloca que não houve acordado segurado, comprova na ação rescisória, mas foi discutido, foi julgado. Então ali eu não consigo entender como que cabe a ação rescisória. De plano ali, o juízo já deveria, ao meu ver, que não foi analisado ainda, né, pelos desembargadores. Ainda há a possibilidade de ser indeferido de plano. Porque a ação rescisória, ela realmente é um instituto, ao meu ver, jurídico pensado para não tornar, digamos assim, a coisa julgada imutável. Algo que daí estaria realmente afrontando a norma jurídica, eu poderia, em último caso jurídico, aplicar a rescisória. Mas, em hipótese alguma, rediscutir mérito e muito menos relativizar a coisa julgada, porque daí seria outro instituto. Nesse caso, só como condutor, fica até difícil de entender o objetivo, né? Tem a parte técnica que foi trazida, mas qual é o objetivo da INSS? Será que... Porque não fica claro, né? Se não foi aplicada a maneira técnica apropriada, né? Para fazer, qual é o outro objetivo de discutir mérito da situação, sendo que transitou em julgado?
já houve o princípio da supremacia da coisa julgada, então pode gerar um risco muito grande, né? Então a expectativa é que realmente não tenha êxito, né? Essa ação. Eu passo sobre o caso Alexandre. O estudo de caso que eu trouxe hoje é um caso concreto da aplicação da súmula 78 da TNU, a qual permite que o juiz analise as questões sociais e pessoais do segurado portador do vírus HIV como análise para constatação de incapacidade por benefício de auxílio-doença, né, ou benefício de incapacidade temporária. Então, na prática, o que se via bastante quando se alegava essa questão da análise das questões sociais e pessoais do segurado, os julgadores solicitavam questão de testemunhas, havia uma oitiva de testemunhas para ser averiguada essa situação. No caso concreto que eu trouxe hoje, que eu achei muito inteligente, que o juiz verificou principalmente em questão de pandemia, que no caso a cliente, a segurada de fato tem problemas de psiquiatria, de cunho psiquiátrico. Ela passa por uma perícia em psiquiatria, porém na perícia fica verificada a questão que ela é sim portadora do vírus HIV, inclusive com documentos médicos no processo. Em decorrência desse fato, a perita ela não constata incapacidade, mas abriu essa brecha para a gente estar alegando a súmula 78 da TNU, para que o juiz então analise as questões pessoais e sociais da segurada para a constatação da incapacidade. A gente faz essa alegação e já apresenta as testemunhas como é de cunho normal em todos os processos. O que diferencia esse dos demais é que o juiz, ao invés de agendar uma audiência para o retiro dessas testemunhas, ele pede para que uma assistente social se dirija até a residência da segurada para fazer essa avaliação. Eu achei muito inteligente essa situação porque ele consegue avaliar, a assistente social consegue avaliar de forma mais segura e precisa a situação da segurada e não apenas depoimentos de testemunhas. Então, a assistente social vai na residência, verifica todas as situações até de cunho psiquiátrico e as dificuldades que a segurada tem para conseguir trabalho por ser soro positivo. Então, tudo isso é apresentado no processo e dessa forma que foi apresentada pela assistente social, eu acredito até que o juiz consiga ter argumentos para definir o benefício de auxílio-doença para essa segurada, com base na análise das questões sociais. Então, eu achei bem interessante esse caso, porque difere dos demais, porque justamente a assistente social se dirigiu à residência da segurada e não somente a depoimento de testemunhas. Né? Então, eu achei bem interessante e trouxe para o estudo de caso. Daí, no caso, teve outra perícia além da psiquiatria, ainda não. Ele foi encaminhado de imediato para análise. Foi direto, porque a gente não pediu uma nova perícia, a gente pediu que fosse analisar as condições sociais pessoais, porque diretamente o juiz, quando não é constatada incapacidade, eu não vou lembrar qual que é o julgado, mas os juízes apresentam que eles não são obrigados a analisar as condições sociais pessoais quando não é constatada a incapacidade da pessoa. O que difere nesse caso justamente é o caso do vírus HIV. Por ser uma doença muito estigmatizante na sociedade, a TNU entendeu que sim é permitida a análise das condições sociais pessoais quando a pessoa tem vírus. E não é preciso o vírus ter a quantidade lá para estar em tratamento. O vírus pode estar, eu não lembro qual é a palavra que nesse ponto que eu vejo. Inativa, não é inativa, Ele tem uma carga viral carga baixa viral demais. baixa. Isso, carga viral. Essa que é. E mesmo que a pessoa tenha uma carga viral alta ou baixa, é permitida a análise das condições sociais pessoais do segurado para fazer essa análise da incapacidade biopsicossocial. Né? Então, essa é a biopsicossocial na sua mais pura forma. É esse ponto que eu queria chegar. Para a gente concluir que se ele vai encaminhar depois esse aspecto social não só para verificação do infectologista ou uma perícia especialista, porque daí é isso que eu queria comentar aqui. O HIV ele acaba sendo muito... O HIV e as doenças... e como é que são as doenças... Isso. Eles não são, digamos assim, regulares, que você comentou muito bem, a carga viral ou não, tendo atacado ou não, mas se você analisar o aspecto social na pandemia, eu achei sensacional, que daí a gente consegue focar. E as testemunhas, além do que você colocou, lógico,
do laudo ser presencial pela assistente social também acho legal, acho bacana, acho muito válido como prova também indício, mas as testemunhas também poderiam ser complementares ao meu ver do depoimento. Mas ali, via de regra, enfim, poderia ser aceito, sem audiência também, acredito eu, e já seria muito bem julgado com relação ao aspecto social, que é o mais importante com relação ao HIV, ainda mais na pandemia. Então é esse ponto que eu queria chegar só da carga viral. Eu queria entender uma coisa. A parte da testemunha seria uma testemunha para quê, exatamente? Para comprovar a situação da pessoa. Geralmente são vizinhos que testemunham para a pessoa que comprova, a pessoa não está trabalhando, os vizinhos ajudam ela com assistência social, com comida, alimentos, dinheiro, ajuda essa pessoa que está passando dificuldades com decorrência do ser soro positivo. Porque eu até pensei por um outro lado, eu não tinha pensado nesse, mas eu até pensei por um outro lado que a testemunha ela vai ser um reflexo da realidade, não só por apontar isso, mas porque a gente sabe que o estigma, a literatura sobre isso, fala que o estigma é uma coisa que não é carregada na pessoa, o estigma é uma marca. E a marca, a gente vê na pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é cega, ela não acha difícil ser cega. A sociedade tem barreiras que dificultam para ela e nós achamos difícil porque nós não temos essa deficiência. Então, a própria testemunha, ela vai ser um reflexo de como aquela pessoa é vista na sociedade. Ela vai falar daquela pessoa como alguém que estigmatiza a condição dela. Não só essa condição, claro que é muito mais objetivo e de mais valores que você falou antes, de que tem que ver realmente se a pessoa precisa do benefício, vai ver, né? Mas isso demonstra qual é a mentalidade, como a gente enxerga essas pessoas. Então acho que é uma coisa que até reforça essa questão, porque quando pensa, é distante da enxergar uma pessoa que é assim, você pensa, ela é estigmatizada, mas ela não conta pra ninguém, ninguém sabe, ou coisas assim, mas na verdade isso tem um impacto na vida dela, né? Então, é aí que eu queria também comentar com relação ao outro cliente que a gente teve na mesma situação. E exatamente o que você falou, a vergonha, digamos assim, que ele teria, ele relatou também, consultou novamente, de falar sobre isso. Eu falei, pois mas ali era o momento do senhor falar, enfim, e relatar, porque eu entendo muito grande a valia, igual o Matheus comentou também. O juiz trazer isso como elemento do processo, apesar do laudo social ter um peso, do que a pessoa sente, porque depende muito como a pessoa enxerga as questões, e isso tem que ser levado em consideração. Então, o que ele sente, qual o impacto que ele vê social, qual a real dificuldade que ele vê, ele vai falar ali a verdade. É muito difícil a pessoa ficar inventando um depoimento decorado ou não, e as testemunhas elas vão, de certa forma, penso eu, relatar a realidade daquela pessoa, porque eles estão mais presentes do que uma assistente social, fazer as perguntas entre aspas, básicas ou não, mas direcionar a questão mais econômica, isso que eu quero dizer. A questão mais estigmatizante, que é da doença em si, quem vai trazer o depoimento do próprio autor. E daí a gente pode comparar às questões criminais, que o depoimento vai ter que ter grande valia quando você está no crime sozinho, isso que quer dizer. Ele tem que sentir o que ele realmente, eu acho que tinha que trazer essas Então, que a questão também do laudo é vantagem o laudo socioeconômico, porque na audiência com testemunho, nem sempre é ouvido o autor. Por quê? Porque o juiz afirma que quem tem que falar para o autor é o advogado. E quem tem que solicitar o depoimento do autor é a outra parte, é o INSS. E quase eles não estão presentes, então praticamente nenhuma das audiências é ouvida a parte da autora, são só as testemunhas. Aí o laudo socioeconômico não, o laudo socioeconômico traz única e exclusivamente o laudo da autora, vista por uma outra pessoa, equidistante das partes, uma terceira pessoa. Então essa terceira pessoa entra no processo, analisa a condição social da pessoa, faz as perguntas específicas a respeito daquele procedimento, e daí tem uma conclusão lógica a respeito disso. Então, isso eu acho vantajoso, porque daí traz elementos pessoais da autora para que o juiz consiga fazer esse julgamento, e não só de terceiros e testemunhas. Muito bem lembrado do depoimento do autor. Ele não é ouvido se o procurador federal não estiver presente e pedir. E fazer a solicitação. Uma vez eu tentei... Isso que eu acho ruim. É desumano, né? Isso eu acho ruim. Que é o centro da discussão, a condição dela, ela não pode falar. Mas é a falar. parte técnica, né? Mas daí o que
poderia, então, pensar nos casos da gente melhorar com o tempo do HIV, doenças assim, lúpus, uma vez eu entrevistei a Kate, tem algo assim que se sente mais dentro. O lúpus também, ele tem uma licença chamativa, enfim. E às vezes ele agride forte, às vezes ele, enfim, é igualzinho a questão da carga viral. De pensar em fazer o termo de depoimento, então, para você trazer esse elemento como... Uma prova não. Porque é muito bem lembrado, ele não é um rito. Eu lembro que até em uma audiência eu fiz a solicitação para a juíza que achava importante que a autora falasse, não, a audiência não vai dar o caso também. Aí a juíza falou que quem tem que solicitar o depoimento do réu é o INSS. Aí nunca mais fez esse pedido de audiência. Só, dentro disso que a gente está conversando, eu penso nessa preservação da pessoa, porque querendo ou não, é algo realmente, para a pessoa é algo muito pessoal e intrínseco, né? E nem sempre ela vai querer, mesmo que seja um processo, um procedimento, a gente explica, que nem a doutora no depoimento, talvez para o advogado, que é a parte que está realmente solicitando esse benefício a ela confia, ela precisa de confiança. O assistente social é uma parte imparcial que pode ajudar muito, né? Que daí vai até a casa, a pessoa se sente mais à vontade, ou seja, eu acho uma preservação, a audiência já é uma coisa mais robusta, né? Tem um juiz na sua frente, uma juíza, enfim, testemunhas, já sai daquela privacidade, digamos, que a pessoa gostaria, né? Apesar do benefício ser por conta disso, né? Eu acho interessante essa preservação da pessoa e ela ter esse direito de escolha também, que a assistente social ir constatar tudo isso, eu acho interessante, que ela vai fazer algo técnico, porque ela não conhece aquela pessoa, ela vai conhecer os fatores sociais daquela pessoa, as dificuldades que ela tem e vai realmente relatar para o juiz. Isso eu acho uma prova muito bacana, assim, bastante interessante. Eu passo de casa Bom, sempre vocês comentam assim, você já viu isso na IEN, né? Mas a IEN é tão grande que não dá para saber tudo, né? Mas estudando até um dos casos nossos, né, de incapacidade temporária, me chamou a atenção um dos artigos que eu estava lendo, que é o artigo 696, parágrafo 1 da IEN 2015, que diz assim: constatando o erro, ainda que em fase de nulo requerimento, o processo administrativo anterior, que já estou concluído, deverá ser reaberto de ofício para a concessão do benefício. Daí, na portaria conjunta número 2 do DIRAT e INSS, 30 de agosto de 2019, também estabelece que a reabertura poderá ser feita se constatado que a tarefa ou o procedimento for concluído sem observar um trâmite específico ou realizado de maneira correta, sendo assim um erro grosseiro do INSS. Então, o objetivo desse pedido dentro do INSS, administrativamente, não é discutir o mérito da situação, mas é procedimental. O que me chamou a atenção é justamente o caso que a gente estava estudando da incapacidade temporária, que o INSS concedeu um benefício pela incapacidade temporária por 1 ano, né? E simplesmente cessou o benefício sem um aviso prévio, sem uma perícia para constatação, ou um chamado, né, um chamamento, uma carta, enfim, para fazer uma perícia revisional nesse tempo, né? Então, me chamou a atenção esse pedido, só que o grande problema é que esse pedido ele não tem abertura no meu INSS para fazer à distância. Ele é um pedido que você tem que ir até uma agência, que para nós em Curitiba até não é tão difícil, porque tem agência aberta, a gente como representante conseguiria ir até lá e fazer essa solicitação. Nesse caso específico é um pouco mais complicado, porque a gente é de fora, né, apesar de INSS ser nacional e tudo mais, há essa dificuldade, se não por carta ofício, também eu acho dificultoso, porque é o tempo de ida da carta, o tempo de volta, e todo esse tempo acaba sendo muito oneroso, mas no meu entendimento, nesse caso, foi um erro tão grosseiro que, lógico, a gente tem as possibilidades ou do recurso, ou da revisão, ou reativação, existem essas possibilidades, mas isso aqui se mostrou para mim até uma possibilidade, eu não estou afirmando isso assim, eu acredito que seja isso, mas pode ser que a gente ache uma brecha nesse sentido para aquela questão do dano material, para a pessoa mesmo, e até o dano moral, porque ela foi retirado isso dela, sem um aviso prévio, simplesmente foi cessado, não foi comunicado a ela o direito de defesa. Então, como que fica nessa pessoa, a mercê, estar recebendo benefício, se programar para, olha, eu tenho 1 ano para receber, para tentar me recuperar, para tentar voltar no mercado de trabalho, enfim, numa situação assim não consegui.
Então, esse procedimento se mostrou assim, eu acho que pode ser uma possibilidade para nós também de tentar reabrir isso, lógico, com as agências dentro de uma normalidade, assim, eu acho mais prático até de fazer isso. Pedir essa reabertura no caso desse erro grosseiro. O meu medo, no caso de eu ser por incapacidade, é uma nova perícia, que daí você fica à margem do entendimento do novo perito, né? Então isso pode ser um pouco complexo, mas em outros casos, que for cometido um erro realmente grosseiro, a gente tem essa oportunidade. Eu entendo que a rediscussão do medo de ter nova perícia talvez, na verdade, não deveria nem ser cogitado, porque assim, ainda mais o ponto técnico que você aponta bem ali com relação à reabertura. Então, tendo a reabertura, eles não, ao meu ver, não teria nem esse tipo de pensamento. Mas o que você colocou ali bem a parte técnica para fazer funcionar na prática é que a reabertura só é presencial, é isso? Exatamente. Essa é a problemática. Fora isso, seria, digamos assim, na prática técnica, talvez a questão mais inteligente do processo administrativo de verificar o erro. Porque até no laudo médico pericial você verificou muito bem que consta a DCB indicada pelo médico perito e, claro, aquelas cartas anteriores foram excluídas. Mas daí no laudo tem indicação médica, então se eles não respeitam a própria indicação médica, não sei o que respeita. Mas seria interessante, ao meu ver, insistir a prática e tentar que ele compareça. Ou que a gente compareça representando ele aqui. Eu acho que seria mais viável, ao mesmo tempo a gente conversou a respeito do dano moral também está sendo encaminhado para esse publicado. Desse período eu também penso igual, apesar dessa relutância de não ter, enfim, não tem nada, mas que a gente tenha alguns casos específicos tentando até Para mim, fica clara a lesão com relação a isso. não tem como. O Dano moral. material, moral, a pessoa não conseguir aquele benefício que já foi concedido lá atrás, né? Então, E ao mesmo tempo, a nova procuração judicial para se pensar nesse sim em caráter antecedente da tutela antecipada. Daí é o que a gente está tentando no judicial e administrativo. Daí separei a questão do dano moral porque colocar junto é a mesma coisa que lá. Mas às vezes a própria sentença vem sem. Mas penso eu que a insistência dessa parte técnica que você colocou muito bem seria ideal. Porque eles não vão analisar em recurso, talvez demore. Ou os dois, né? Enfim. Essa, ela é nova? Então, essa portaria é de 2019. É bem interessante essa reabertura. Eu fico ao contrário, porque o segurado pedindo reabertura dele do que receber. Exatamente. É igual o filme Meu Chamado. Ele me chamou. Então passo tudo o caso ao Matheus. O estudo de caso que eu trouxe hoje não é previdenciário, mas eu fiz na graduação e achei interessante. Era uma pesquisa, na verdade era uma pesquisa jurisprudencial, mas ele tem um ali que ele é perfeito, ele é um caso concreto, mas a discussão é o ponto principal, que é uma união estável seguida de casamento, e esse casamento é regido pelo inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil, que diz que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. Antes era 60 e aí foi para 70, né? Na época desse julgado do STJ era 60. E é uma questão interessante que, apesar de parecer muito óbvio, a questão é qual é o regime de bens que rege essa situação. Porque a união estável, ela é por regra, mas salvo disposição contrária entre os companheiros, você utiliza a comunhão parcial de bens. Mas existe a súmula 377 do STF fala que é extensível, passa para a união estável utiliza a mesma divisão de um casamento, né? A lei que se equivale ao casamento. Entretanto, né, tem uma dissonância ali das normas, porque a discussão desse julgado é justamente essa desordem no ordenamento jurídico de não tem essa harmonia, né? Porque então
de alguma forma eu vou estar privilegiando a escolha da união estável para alguém, e a pessoa ela não vai se casar, o que não é o que diz na Constituição. A Constituição privilegia a família e tudo mais, constituída em casamento e tudo mais. Claro que aceitar todas as outras formas. E eles decidem que sim, na união estável se aplica a regra do 1641, inciso 2, de que a separação é obrigatória. Mas tem ainda um outro julgado que eu não me lembro o nome, que fala que, apesar da separação, se comunicam os bens que comprovadamente foram conquistados juntos. Enfim, eu achei interessante. Antes de estudar isso, eu nem sabia que existia esse regime de separação obrigatória para alguns casos, e nem que... Eu achei interessante a discussão, né, de você acabar privilegiando um instituto em relação ao outro, apesar de o ordenamento ser muito claro, dizendo que na união estável é isso, mas no casamento entre essas pessoas é isso. Tem que fazer... Existe aí uma dissonância, né? A lógica se perde, de acordo com os princípios constitucionais. O ordenamento ele fica um pouco desorganizado. Então, quando eles fazem uma harmonização, né? Colocam as coisas no seu devido lugar, assim, eu achei que ficou interessante, ficou bem legal. Na verdade, penso eu que eles não colocam cada coisa no devido lugar, porque o julgado ele diz uma coisa e a lei diz outra. Então, teoricamente, você não sabe se você tem um caso concreto, na prática, acima de 70 anos, se ele vai ser comunicado ou não. A lei diz que não, daí esse julgado acabou estendendo que sim, então é sim ou não? Sim, eles são comunicáveis se comprovada o esforço conjunto. E a lei diz que não. Não, Acima de 70. não, a lei diz que o regime que rege é a separação obrigatória. Acima de 70. Acima de 70. Entretanto, na súmula 377 do STF diz: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, ele contradiz, né? Mas ali é a separação legal e não a obrigatória, né? Sim, mas é uma... São duas modalidades diferentes. Mas daí comunica acima de 70. Então, se eu tenho um caso concreto acima de Comunica 70... acima de 70, é porque... Eu aplico a súmula. Não, mas ó, a separação obrigatória acima de 70 é para pessoas que casaram acima de 70. Isso, exato. Isso, Então, ela o não, casamento... ela não tem como escolher outra modalidade. Então, vai ser daí vai ser separação obrigatória a separação. Daí não aplica a súmula. Aplica. Então não vale a lei. Não, mas a súmula é outra questão, é para outro tipo de separação, não para separação, não para... Mas ela se aplica Então, eu nesse não caso, de aplico acordo com a 70. decisão. Exatamente. Ela não se aplica, exato, ela não se aplica, porque é outro tipo de outro tipo de Na verdade, casamento. ali está dizendo que se aplica. Então o doutor vai contra a decisão, é isso que eu estou tentando A entender. súmula está dizendo que daí sim... Não, é porque o julgado julgado aplica essa súmula, que é da separação legal, que não é obrigatória, apesar da obrigatória ser legal, porque ela está lá, o julgado também traz essa súmula. Então, se eu tenho um caso concreto acima de 70, eu vou comunicar se for juntos. É isso que Não eu tô vai, falando. não vai, é porque Não se você casar acima de 70... Mas é isso que está dizendo assim. Não. É isso que tem que fazer a diferenciação. A separação legal é quando você casa em regime, vamos lá, em regime universal de bens. Você casou em Que regime daí está universal de bens. tirando da obrigatória. Isso. A obrigatória é um outro tipo de Mas eu acho que foi separação. essa discussão que está dando no direito à família que aplica sim, que esse julgado veio contra a lei. Eles dizem... Eu acho que essa é a problemática. Tanto que, ó, Porque daí ele diz que não. na emenda consta assim, E o nesse STF, passo, e o STF. eles chamam, as uniões estáveis é aplicada a mesma regra, impondo-se seja observado o regime de separação obrigatória. Nesse passo, apenas os bens adquiridos na constância da união estável e desde que comprovado o esforço comum devem ser amealhados. Mas aí é união estável, a gente não está falando em casamento pós-70. Não, Sim, mas daí a- o união estável. mas Se eu tenho é isso, eu estou extensão. deixando. Se eu tenho uma Sim, união sim. estável acima de 70, estou deixando que eu tenho um caso de uma colega que falou esse ponto também. De união estável, ele estava acima de 70, daí eu estou contra. O que adianta a lei falar uma coisa? A pessoa constituiu união estável antes da súmula, essa súmula é STJ, né? E o STJ fala Não, a contrário. súmula do STF, mas o julgado do Do STJ. E o julgado do STJ. Isso. E eles dizem que daí comunica. Eles Então, se dizem eu tenho exato, uma lei. porque eles dizem que na união estável, É. acima de 70, quando constituída a união ali, sim, também é separação obrigatória. É que não faz sentido mesmo, esse é o ponto, é um pouco confuso.
tem a separação obrigatória. Mas, isso para que ninguém privilegie não converter em casamento, né? Claro que as pessoas fazem isso de qualquer forma. Eles tomam Mas movimento, então na prática assim. faz isso e aí, entretanto, aplica também a 377, que os bens adquiridos Ele foi na contrário constância dele. dessa união estável devem ser amealhados. Mas daí ele A deveria- pessoa faz um caminho que vai numa direção e volta. É a sensação que me dá. Eu vou ter que estudar um pouquinho melhor, mas eu acredito que ele está falando a mesma coisa, na verdade. Porque a separação obrigatória, o que é a separação obrigatória? O que era meu é meu, o que é teu é teu. Não vai se misturar nunca. A questão da união estável é o que você construiu depois da união estável. Mas se for assim de tudo, problemática assim. Não, então, mas se você construiu assim, depois de ser velho, se você conseguiu Mas dessa casar não, acima de você tava 70. na lei. Não, se você conseguiu casar depois de 70 e ainda construiu o patrimônio, ué, aí você tem que bater palma também, né? Porque vamos lá, né? Mas tem, Sim. né? Não, sim, mas Eu tô tem. deixando. Mas aí eu acho que aí que entra essa exceção, porque Foi você, isso que eu tava conseguiu construir patrimônio depois de 70. É isso aí. Eu acho que essa que é a problemática. Agora, se você não constrói patrimônio, eu comprovei a união estável, mas você não constrói Mas daí eu acho patrimônio, daí que não não aplica, conversa. Ou ele. Se Ou você- ele. Como assim? Daí Por isso não que eu aplica, falei- né? É por isso que eu falei, eu acho que vou precisar estudar um pouquinho melhor nesse cara. Pra Se não entender um pouquinho construiu melhor. depois de 70, não aplica. Não, nada construído depois de 70 é dividido. É dividido. Tá, mas Só pior que pode tem- ser dividido aquilo que foi construído depois, porque a súmula estabelece isso. Exato. Só que daí o desespero do caso concreto é que a lei sempre estava claro que não. Na lei diz que a separação é obrigatória, mas existe uma Sim, súmula que Não, diz não, que mas isso é obrigatório. agora eu consegui entender. A pessoa tem que construir patrimônio, fez a união estável depois de 70 anos. Ela vai ter que construir um patrimônio depois de 70 para poder dividir. Aham, exatamente. Mas tem. Agora faz sentido. Não, mas agora faz sentido. Não, eu tô entendendo com você. Enquanto a gente tá conversando, eu Sim, tô sim. entendendo melhor, porque é muito confuso. Não, mas agora faz mais sentido. Porque se a pessoa casou depois de 70 e não construiu nada, não vai dividir nada, porque não construiu nada. Sim. Qual é a tese do STF? Como assim a tese do STF? É da A STJ, gente tem no lugar. o julgado, a súmula do STF. Aham. Qual que é a tese do STJ? Desculpa. A tese é de que. Um momento. Que tudo que foi construído depois da união estável vai dividir. Então os dois é tudo depois, né? Agora eu entendi, não. Agora eu entendi, agora faz sentido. Ele vai mas mesmo assim ele vai contra a lei. Não, ele vai contra a lei, mas isso Se faz você sentido. for Isso pensar. faz sentido. Se a lei diz que é obrigatório, ficou ruim. Mas é que eu falei, se conseguir construir patrimônio depois de 70 anos, você tem que bater É palma. complicado. Mas vai começar, os empregos vão ser tudo depois. Agora vai começar a ser As essa discussão. aposentadorias vão ser. Não sei. Sabe Deus quando? Mas pelo menos um patrimônio considerável para se dividir me parece complicado mesmo. Algo porque. Só que eu não estudei a tese em si do STJ. O que ele traz como elemento, se ele traz algo a mais questionado só depois ou não, que é o que a gente está. Por isso que eu demorei. Daí tem que ver um pouquinho mais a fundo se ele. Porque eu lembro que tinha essa muita questão é discussão. controversa. Exato. Porque tem vários que dizem que não é possível dividir, Eles estão morrendo. que não se aplica nesse caso a súmula igual você falou e está falando, porque Porque a lei diz porque isso. viola a lei, porque É. diz que é obrigatória a separação, não fala-se antes nem depois. Então tudo é obrigatório essa separação. Aí, em Tem contrapartida, que ver isso. tem outros que dizem outras coisas. Mas esse é o que eu achei que ele era mais específico, ele fala especificamente esse caso. Tem outros aqui ainda que aí tratam de outros assuntos juntos, mas para a decisão deles precisa dessa questão dessa questão de direito para ser resolvido. Depois dá uma olhada certinho o que diz isso tudo. Então, encerramos. Se não nada mais havendo, passa as assinaturas da ata. Muitos deles que falam que Ano passado, eles discutiam muito no grupo os casos concretos esperados, porque em uma das decisões, eles falam que a problemática é, né? Vamos supor, eu sou da parte autora e eu queria amealhar os bens do meu esposo. O que acontece? Quando eu sequer tentei fazer provas de que
de que de construímos juntos. Só que aí na decisão da STJ, quando o recurso vai para lá, eles dizem que eles indicam que devem ser revistas as partes devem rever as conclusões das instâncias ordinárias no sentido de que devidamente comprovado o esforço da autora na construção e realização das benfeitorias no terreno e na propriedade lá, demandaria o reexame da matéria. O que, por isso, eles teriam que reexaminar para que a pessoa aprove. Só que eles não podem reexaminar a matéria fática no STJ. Né? Mas aí vem do encontro que a gente falou. Então vamos olhar o que foi depois que você. Realmente depois que você. Vamos pôr nos limpas, né?